Existem erros comuns que a gente faz quando se depara com uma cultura diferente. O mais comum, que eu vi muito no Brasil, mas não por parte de brasileiro, e sim por parte de estrangeiro, é o simplismo, é a arrogância, tá? É, usar estereótipos. Os brasileiros sempre atrasam nas reuniões. Não é bem assim. Mas tem, mas tem. É bom saber que tem para ajudar também a quebrar esses paradigmas, tá? Pode ter senso de superioridade. A gente é europeu, a gente é americano, então eles são brasileiros. Isso tem também. Tem muitas vezes essa postura colonizadora que é, para mim, particularmente fastidiosa, mas para vocês eu imagino ainda mais. Tem esse jeito de dizer, eu já sei como é que é, tá? Isso é muito importante, até até para vocês quando vocês forem para o exterior ou quando vocês se depararem com um estrangeiro. Você nunca sabe, tá? Faz muitos anos que eu tenho contatos profissionais e pessoais com um brasileiro. Eu acho que depois de muitos anos, mesmo com vivência no país, eu não tenho a compreensão completa, plena da cultura brasileira. E olha que tenho uma paixão muito forte pelo Brasil, então eu tenho uma motivação interior muito forte para tentar entender. Mas toda vez que eu me deparo com brasileiros, eu aprendo um pedacinho a mais que eu não tinha reparado antes. Então, é muito importante não pensar que você já sabe tudo, tá? É, subestimação da complexidade, a mesma complexidade que eu estava mencionando antes, é muito importante. O contexto é tudo. Uma coisa que funciona numa situação não necessariamente funciona numa outra. O que você faz no boteco não pode fazer no escritório. Tá? Isso parece básico, mas às vezes a gente esquece. Mas o que você faz na escola não é a mesma coisa que você faz na família. Então, não dá para definir um padrão absoluto de cultura. Tá? Cultura é cultura no contexto. E esse contexto depende muito da escala também. Num grupo de 2 pessoas, o comportamento de você, a mesma pessoa, você, é de um tipo. Num grupo de 20 pessoas, o comportamento de você é de outro tipo. No Mineirão, no jogo do Atlético contra Cruzeiro, eu não sei se vocês são cruzeirenses ou atleticanos, você se comporta de outro jeito. Tá? Tem dinâmicas temporais também. Dinâmica temporal significa que o que é verdade hoje não é necessariamente verdade amanhã. Tá? Eu tenho um pequeno conto para vocês sobre este ponto. Eu estava na China, eu estava viajando a passeio, tá? Em 2006 eu resolvi ir para a China de férias, porque a China estava explodindo, né, na época, explodindo no bom sentido, no sentido de uma economia que estava crescendo muito. Então todo mundo estava falando da China, eu não conhecia a China, eu resolvi ir para lá. Eu estava no oeste da China, num lugar onde quase ninguém falava inglês, literalmente quase ninguém, você não conseguia ir jantar falando inglês, você tinha que indicar o que os outros sentados na mesa do lado estavam comendo para pedir, tá? Eu estava visitando um site histórico, arqueológico, muito interessante, tinha uma menina me guiando nesse site histórico. Aí eu pergunto para ela, quantos anos você tem? Eu perguntei porque eu tinha lido na internet que para os chineses perguntar a idade de uma mulher não é uma coisa ofensiva, enquanto em outros países você sabe muito bem, é. Então eu estava tranquilo, eu estudei o livro, estudei o manual, eu perguntei conforme o manual. Aí ela olha para mim e me responde, mas Luca, mas nos países ocidentais
perguntar a idade de uma mulher não é muito mal educado? Nossa, eu fiquei sem saber o que responder. A única saída que eu tive nessa situação foi falar: "Não, mas veja bem, eu perguntei porque eu vi que você está tão jovem que o problema da idade nem se põe, tá?". Aí ela sorriu e a gente continua a conversa. Isso para dizer que eh, nada é verdade para sempre. Uma coisa que você pode ter lido no manual de comportamento, de etiqueta, num país estrangeiro, pode ser válido até uma certa geração, até um certo ano, até um certo momento, porque as coisas mudam e as culturas se contaminam. Não é só uma questão de falar inglês. Claro, falar inglês é muito interessante, é muito importante, é útil. Eu assisti a parte da palestra da professora Cíntia ontem à noite, quando ela falou que a gente tem que continuar aprendendo durante a vida inteira e continuar, talvez, às vezes, mudar de trabalho e ter que aprender novas coisas. Se você fala inglês, você tem uma base de informações que é 1000 vezes maior, muitas vezes informações de graça, de qualidade, que se você fala só seu idioma nativo, você não pode acessar. Então, falar inglês é importante, mas as linguagens, são também as línguas das diferentes funções da empresa, por exemplo. A língua da contabilidade é uma língua muito interessante, mas a língua do marketing também é. E saber traduzir de um idioma para o outro é muito importante. O que normalmente funciona? Bom, a primeira coisa que eu acho super importante de treinar é escutar. Se você aprende a escutar, treina seu ouvido, se você resiste à tentação de falar antes de entender um pouco do contexto, isso vai dar para vocês uma grande vantagem. Segundo, cultivem a sua curiosidade. Procure saber alguma coisa sobre a cultura do outro, alguma coisa dos seus hábitos, alguma coisa da sua história, sobre as atualidades, para puxar uma conversa que demonstre um interesse, tá? Porque demonstrar seu interesse genuíno é uma forma de criar um relacionamento. Isso é mais importante em países que nem Brasil, Itália, China, Japão, onde o relacionamento é extremamente importante para gerar confiança, mas pode ser interessante também para países como Estados Unidos, Holanda ou Reino Unido, onde o relacionamento se baseia mais no, nos fatos objetivos. Tá? Eu não preciso conhecer você para conversar com você, eu não preciso conhecer você para fazer negócio com você, desde que você me ofereça algo interessante para meu negócio.